Bom dia a todos, irmãos. Um feliz sábado. Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela luz da Tua palavra. Nesse dia, Senhor Deus, nos colocamos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade, o Teu querer, para anunciar, Senhor Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra. Toca no coração de cada um aqui, Senhor Deus, e daqueles que ouvirem esta mensagem. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em todos os tempos, houve sempre uma mensagem para o presente. Uma mensagem de alerta para o povo de Deus, para se prepararem, para se santificarem, para serem restaurados, para se aproximarem de Deus, para aguardarem a sua vinda, para fazer das suas vidas uma vida de aprovação diante de Deus. Para o nosso tempo também existe uma mensagem. Nós temos na Bíblia várias mensagens. Pregamos todos os sábados, quartas e domingos as mensagens aqui na Palavra de Deus contidas. Mas esta mensagem é uma mensagem que está arraigada desde o início do povo adventista. Porque é uma mensagem adventista do sétimo dia, de todos aqueles que fazem parte desta igreja. Uma profecia, um remanescente, uma missão. Tem como objetivo tornar conhecido ao mundo a existência dessa profecia. Nós somos conhecedores, muitos de nós somos, mas aí fora, essa profecia ainda não é conhecida. Tem muitos que não sabem dessa profecia. Muitas vezes tem pessoas que se dizem conhecedores da palavra de Deus, mas não sabem nem das profecias que existem na palavra de Deus. Poucas pessoas conversam sobre profecias que a Bíblia nos apresenta. Os discípulos, naquela época de Cristo, talvez eles dissessem assim: como a mensagem alcançará o mundo inteiro? Eu rogo a Deus para que também, no poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, todos venham ao conhecimento desta última mensagem de Deus para esta terra. Levar o remanescente a buscar a cada dia a santificação. Você é um remanescente. Você está à espera de Cristo. Você precisa agir como um filho de Deus que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desse contexto, o que nós precisamos fazer como adventistas de sétimo dia? Existe uma preparação com relação à alimentação, com relação àquilo que ingerimos e aquilo que bebemos. Há uma orientação pelo Espírito de profecia, no testemunho de Jesus. Tudo aquilo que nos alimentarmos, tudo aquilo que comermos, bebemos, ele tem influência na nossa vida. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. E a Bíblia nos ensina a realmente fazer com que as coisas andem da forma com que Deus quer. Existe orientação. E essas orientações é para que você possa ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Fazer com que as pessoas saibam que estamos vivendo uma época de juízo
e que temos que tomar uma decisão para se unir ao remanescente e pregar o Evangelho eterno. Essa é a profecia dos 2.300 anos. Está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Aquele que tem a sua Bíblia pode abrir. Vamos ler aqui. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia está no livro de Daniel. Existem várias outras profecias contidas neste livro, mas esta profecia é uma profecia muito importante. Por quê? Porque ela relata todos os acontecimentos históricos da restauração de Jerusalém até o ano de 1844. Ela começou em 457 a.C. e terminou em 1844. Daniel ficou preocupado e fez muitas orações, rogou muito a Deus para ter entendimento a respeito daquilo que Deus estava lhe mostrando. E algumas coisas ficaram para o tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo. E foi aberto esse conhecimento para esse tempo. É por isso que esta mensagem é tão importante para os nossos dias. Dentro do estudo que foi feito nesse período, quando eles leram essa parte e acharam que o santuário seria purificado, houve uma comoção mundial com relação a isso. Muitos estavam pregando e achando que Jesus viria nesse período do ano de 1844. Apocalipse capítulo 14, dos versículos 6 ao 13, esse texto mostra a mensagem de 3 anjos. O primeiro voa proclamando o Evangelho eterno, sua mensagem anuncia a hora do juízo, convida a todos à adoração do Criador. O segundo anjo diz: caiu, caiu Babilônia. O terceiro anjo adverte contra a adoração da besta e da sua imagem. E quanto ao seu sinal, fala sobre os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E chama de bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O texto lido é a última mensagem de Deus ao mundo. Quem vai proclamá-la? Chamou Deus sua igreja hoje, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Não se deve permitir que coisa alguma impeça esta obra. Naquele período de 1844, quando foi falado ali que o santuário seria purificado, houve algumas coisas que aconteceram. Uma delas foi justamente esta parte aqui, como parte de cumprimento da profecia, que são o testemunho de Jesus, através do Espírito de profecia. Esse texto faz parte do testemunho de Jesus. E para contrariar, nós sabemos que nós temos um inimigo. E também através do livro A Evolução das Espécies, surgiu nesse mesmo período para tirar o homem da adoração a Deus e levar ao evolucionismo,
algo por acaso, pela evolução, sem a presença de Deus. O inimigo também lança as suas raízes, as suas doutrinas, para que afaste o povo de Deus daquilo que é a verdade. De uma das mensagens mais principais, ou mais principal para este tempo. As 3 mensagens angélicas não são mensagens populares e nem agradáveis aos ouvidos, mas fizeram da Igreja Adventista do Sétimo Dia o que é hoje no mundo, um poderoso movimento profético mundial. E no dia em que deixarmos de pregar essas mensagens, voltaremos ao nada. Essas mensagens nos separam das igrejas e do mundo. Essas mensagens me foram apresentadas como sendo uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que a receberem e entenderem serão guardados de serem envolvidos nos muitos enganos de Satanás. Aqui também, pelo Espírito de Profecia, vem um alerta. Aqueles que a receberem e entenderem serão guardados de serem envolvidos nos muitos enganos de Satanás. Essa palavra está sendo pregada a todo mundo. E há que ter uma disposição para ouvi-la, para entendê-la. Aquele que abrir o seu coração e deixar que a palavra de Deus entre no seu coração, que encontrar uma terra boa, eles vão ser guardados dos enganos de Satanás. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélicas deve ir a toda nação e tribo e língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Coisa alguma da invenção humana deve ter licença de retardar esta obra. A mensagem do primeiro anjo, a hora do juízo. Apocalipse 14, os versículos 6 a 7 diz assim: E vi outro anjo, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O julgamento anunciado pelo primeiro anjo é o juízo celestial pré-advento. Esse julgamento começou no final dos 2.300 anos, mencionado na profecia de Daniel 8, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta é a primeira fase do juízo celestial. Daniel vê então o Filho do Homem, que é Jesus, dirigir-se não à terra, mas ao Sião de dias, que é Deus, o Pai, a fim de dar início ao juízo pré-advento. Quando foi apresentada esta mensagem naquela época, as pessoas acharam que Jesus iria voltar naquele período, de 1844. Eles sofreram uma grande decepção, porque eles não tinham entendido justamente que isso. Na realidade, Jesus não vinha, não à terra, mas ao ancião de dias que é Deus, o Pai, a fim de dar início ao juízo pré-advento. A visão consiste em um ancião de dias assentado sobre um trono, outros tronos e livros que foram abertos, milhares de milhares servindo ao ancião de dias e milhões de milhões diante dele. A primeira parte fala assim que é chegado o seu juízo. E Daniel pôde ver em visão o início desse juízo. Daniel vê alguém mais se aproximando do trono do Pai para que tenha início o juízo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Está lá em Daniel 7,13. A profecia do juízo celestial, anunciada pelo profeta Daniel, é revelada com mais detalhes no Apocalipse. As cenas descritas em Daniel 7, de 9 a 10, correspondem às cenas do Apocalipse, os capítulos 4 e 5. Nesses capítulos, João vê a sala do juízo, um trono e alguém assentado sobre ele. Ao redor do trono principal, outros 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos,
Fui arrebatado, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ao redor havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos. Poucos, não posso dizer quantos, mas eu acredito que poucos sabem ainda que esse grande acontecimento está havendo desde essa época, onde Deus se assentou e esses 24 anciãos se assentaram para fazer o julgamento de todas as pessoas. Vivemos uma época solene. Daniel e João, embora separados por mais de 600 anos, em visão viram as mesmas cenas. Uma sala que era o Santíssimo, os mesmos livros, Jesus se dirigindo ao Pai para receber os livros, ou o livro que se desdobrava em 7 tomos. Daniel escreveu: o Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias. João descreve a mesma cena. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Um cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 aos 7. Daniel viu Jesus entrar à presença do Pai envolto em nuvens. João viu Jesus entrar na sala do juízo cercado pelos 4 seres viventes, isto é, entre os anjos e os 24 anciãos. Ellen Goldwhite teve uma visão da mesma cena e uniu as duas descrições. Então, um carro de nuvens, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Era um carro de nuvens de anjos. Aqui ela une as cenas de Daniel e de João, mostrando então que era a mesma visão que os dois tiveram. A purificação do santuário, o início do juízo celestial, devia iniciar-se em 1844, final da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Então a mensagem do juízo iminente devia ter início antes do final da data profética. A profecia da primeira mensagem angélica é: chegada a hora do seu juízo. Teve o seu cumprimento no movimento do advento de 1840 a 1844. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração viram convincentes evidências de que o fim de todas as coisas estava às portas. Aqui alguns homens da era moderna que voltaram sua atenção para grandes temas bíblicos como profecias, a vida de Jesus, a hora do juízo e etc. Dentro desse período, houve uma comoção mundial a respeito do juízo e da vinda de Cristo. Muitos pregaram quando começaram a entender essa profecia, e isso foi não só de uma igreja, mas foi do povo em geral, do povo que era cristão em geral. Um deles, Manuel Lacunza, que viveu de 1731 a 1801, um jesuíta espanhol, publicou o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Edward Irving, 1792 a 1834, traduziu o livro de Lacunza e pregou para a alta sociedade em Londres. José Wolff, de 1795 a 1862, um cristão judeu, proclamou a mensagem da hora do juízo. Em 1837, pregou perante as 2 casas do Congresso dos Estados Unidos. Outros nomes: Henry Drummond, de 1686 a 1860, banqueiro, contribuiu com muitos recursos para o despertamento do segundo advento. Patrocinou 5 convenções proféticas. Ele tinha certeza, irmão, conforme a profecia, ele tinha certeza que Jesus ia voltar naquela época. S.R.L. Gaussen, de 1790 a 1863, em Genebra, na Suíça, afastado do púlpito pela igreja estatal, passou a ensinar o livro de Daniel às crianças da escola dominical. Quando chegavam em casa, relatavam aos pais aquilo que lhes fora ensinado, e assim os pais também vinham ouvir as exposições.
Relata-se que nada menos que 700 ministros anglicanos na Grã-Bretanha e de outras denominações pregaram a chegada da hora do juízo. Mas foi na América do Norte que essa mensagem foi pregada com maior poder. Seu maior arauto foi Guilherme Miller. Então nós vemos aqui que realmente as pessoas se envolveram para esse evento. Guilherme Miller era um pregador leigo batista, cuja principal regra de interpretação bíblica era deixar que a própria Bíblia se explicasse. É o que nós utilizamos hoje. A própria Bíblia se explica a si própria. O movimento millerita de 1831 a 1844, ano este em que se cumpriria o tempo das 2.300 tardes e manhãs, reuniu milhares de pessoas que se identificaram com a mensagem. Alguns estudiosos afirmam que os milleritas alcançaram o número de 135 mil pessoas. A grande expectativa deles era a segunda vinda de Jesus a esta terra. Passou a noite de 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio. O que tinha acontecido? Miller estava certo no cálculo dos 2.300 anos. Com o decreto de Artaxerxes, deu início em 457 a.C. e foi até 1844 d.C. Mas estava enganado quanto ao evento. Ele entendia que a purificação do santuário seria a purificação da terra com o fogo, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Mas a profecia estava falando da purificação do santuário celestial e da vinda de Jesus, não à terra, mas ao ancião de dias, conforme está lá em Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, e Apocalipse capítulo 5, versículo 7, para receber o livro do juízo. Todavia, a proclamação da mensagem do primeiro anjo, de 1840 a 1844, preparou o mundo para a chegada da hora do juízo celestial que começou em 1844, conforme a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Por isso que a mensagem desse anjo tem muita importância, porque a mensagem do anjo fala que chegou a hora do juízo. É justamente isso que começou a ocorrer nesse tempo. O juízo dos vivos e o selamento. Apocalipse 7, versículo 2 a 3, fala de um selamento. Um anjo tinha em mãos o selo do Deus vivo, para ser aplicado na testa dos servos de Deus. Apocalipse 3, versículo 16 e 17, fala de outro selo, chamado de selo da besta, a ser aplicado na mão direita e na testa de outro grupo de pessoas. Só poderá comprar ou vender aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Novamente a gente vê aí a divisão. O selo de Deus e o selo da besta. O juízo dos vivos e o selamento. No tempo indicado para o juízo, ao final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos que já professaram o nome de Cristo serão submetidos a aquele perscrutador escrutínio. Esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. Está lá no Grande Conflito, página 486 e 490. Nós estamos vivendo essa época, irmãos. Talvez aqueles que estão nos assistindo agora através da internet não sabem o que está se passando. E nós, através desta mensagem, estamos advertindo a você que está nos assistindo, em qualquer lugar do mundo, que está acontecendo esse grande evento. A vida de cada um dos seres humanos está passando perante Deus, perante aquele que é perscrutador, aquele que conhece todo o nosso íntimo, todo o nosso ser, o mais íntimo do nosso ser, ele é conhecedor. O juízo dos vivos e o selamento, continuando. Quando será o julgamento dos vivos? É bastante coerente e bíblico entender que o selamento dos vivos, conforme Apocalipse 7, versículo 2 e 3, e o capítulo 13, de 16 a 17, seja também o juízo dos vivos, porque selamento e julgamento são a mesma coisa. Ambos definem o destino eterno de cada um. Os que forem selados pelo selo de Deus vivo não mais se perderão, e quem receber o selo da besta estará perdido.
A prova de Deus. Quem quer que obedeça ao quarto mandamento, verificará que está traçada uma linha divisória entre ele e o mundo. O sábado é uma prova, não uma exigência humana, mas a prova de Deus. É aquilo que distinguirá os que servem a Deus dos que não o servem. Em torno deste ponto sobrevirá o derradeiro e grande conflito da luta entre a verdade e o erro. Quando a gente vê a mensagem do primeiro anjo, o anjo voando pelo meio do céu e tendo o evangelho eterno nas suas mãos, lá no finalzinho ele fala assim: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, né? E todas as outras coisas. E nos leva justamente à criação. E esse Deus Criador que fez o mundo em 6 dias, Ele criou um 7º dia. Um 7º dia para lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez um memorial de toda a criação que Ele tinha feito. Ele fez algo que realmente seria um sinal para o povo de Deus e distinguiria entre o erro e a verdade, entre aqueles que professarão a verdade e aqueles que serão enganados por Satanás. Quem receberá o selo de Deus? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Mais uma vez a separação, irmãos. Quem que vence o mundo? Os que vencem a carne e o diabo são agraciados e receberão o selo do Deus vivo. Agora aqueles que não têm as mãos limpas, não têm um coração que é puro, esse não receberá o selo de Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam não farão parte do reino de Deus. Aqui uma advertência para o mundo inteiro. Irmãos, a graça de Cristo não é uma graça barata. Jesus falou assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele fala que tem guardado os mandamentos do Pai. Ninguém entrará de qualquer jeito no reino de Deus. Há que se ter uma preparação, há que se ter uma santificação. Há que realmente se guardar para Ele. Há que estar preparado para o encontro com o esposo. Quem receberá o selo de Deus? A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus, que jamais será colocada à testa de um homem ou mulher impuros, cobiçosos ou amantes do mundo, homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Mais uma vez aqui a reprovação, né? Você não vai entrar de qualquer jeito. A gente vê quantas coisas ruins acontecendo no mundo, no meio da política, quantas coisas que as pessoas obtêm de modo enganoso. Para que tudo isso? Para você ter uma alegria terrena, passageira? Enquanto você faz isso, há uma promessa para você. Essa promessa é que você não participará do reino de Deus. Muito pelo contrário, você será destruído. O selamento fixa para a eternidade o caráter de Jesus em nós. É até estranho a gente falar Deus será julgado. Por que Deus será julgado? Na sua rebelião no céu, Lúcifer murmurou contra Deus e teve inveja de Cristo. Assim, o pecado colocou Deus em juízo diante do universo, situação que ainda não foi resolvida, por enquanto não está resolvida. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Aspirou ao poder, que era a prerrogativa de Cristo apenas, começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, leis necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, foi o que ele colocou,
prometeu àqueles que entrassem para suas fileiras um governo novo e melhor, sob o qual todos gozariam liberdade. Quer dizer, ele colocou a lei de Deus como algo que não era bom. Satanás colocou isso e semeou esse engano entre os anjos. A rebelião envolveu a terça parte dos anjos. Está lá em Apocalipse 14, ou melhor, 12, versículos 3 e 4, e também 7 a 9. Culminando com a expulsão de Lúcifer e seus seguidores. Diante do universo, essa atitude de Deus foi justa? Foi dada ao rebelde plena oportunidade de defesa? Depois de milênios de pecado e desgraça, no contexto dos humanos, ainda permanece alguma dúvida na mente dos seres não caídos? Essa acusação contra Deus precisa ser removida, para que todas as criaturas em todo o universo vejam claramente a justiça e a integridade divina no trato com o mal. Por isso Deus vai a julgamento. Aqui é para a gente ter um entendimento na seguinte questão. Foi justo Satanás ter sido expulso do céu? Foi justo? Ou por que Deus não destruiu Satanás naquele momento? O juízo celestial tem dois propósitos. Justificar o caráter de Deus de todas as acusações feitas por Satanás e reivindicar diante do universo a justiça divina. Passar em juízo o nome de todos aqueles que um dia professaram fé em Jesus e determinar quais nomes permanecerão no livro da vida do Cordeiro. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Não foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra, e aqui sofreu e morreu. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Está no Grande Conflito, página 503. Esses textos, eles fazem parte do testemunho de Jesus. Fazem parte da igreja que é remanescente. De grande alerta são esses testemunhos, para que nós possamos nos prepararmos para a volta de Jesus. Cristo deixou sua posição nas cortes celestiais e veio a essa terra para viver a vida dos seres humanos. Este sacrifício ele fez a fim de mostrar que a acusação de Satanás contra Deus é falsa e de que é possível para o homem obedecer às leis do reino de Deus. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. Em seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Grande Conflito, página 504. O dia da expiação ou purificação do santuário celestial envolve muito mais do que somente restaurar e vindicar a humanidade. A purificação do altar, dos lugares santos e do santuário inclui a vindicação de Deus, seu governo e seu caráter. Em direito, vindicar significa defender, justificar, reaver, recobrar, tudo em nome da lei. Há muito, na realidade, para a gente falar, para ter um entendimento melhor. Mas o tempo não nos permite isso. Então, aqueles que estão nos assistindo e que querem conhecer um pouquinho mais a respeito dessas profecias, a Igreja Adventista, a Novo Tempo e tantos outros pastores estão dispostos a ensinar para vocês a respeito dessas profecias. Temos na Novo Tempo, por exemplo, a Bíblia Fácil. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais fácil e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Justificaria a Deus e a seu Filho em seu trato com a rebelião
de Satanás. Em direito, reivindicar significa reclamar o que é de alguém, mas que está na mão de outro. Deus precisa dar uma resposta final às acusações de Satanás. O pecado não pode ser erradicado pela força. Se fosse assim, Deus já poderia ter feito isso no princípio. O universo precisa servir a Deus por amor e não por medo. A purificação do santuário, a remoção dos pecados do santuário, significa a vindicação de Deus. Jesus, ele sempre cumpriu todas as profecias. Detalhes por detalhes de tudo que foi profetizado a respeito dele, ele fez questão de cumprir. A gente vê nos relatos do jumentinho, dele ser contado como transgressor, que pediu para pegar algumas espadas, e tantas outras coisas, Jesus fez questão de cumprir conforme a profecia. Para se ter entendimento a respeito dos juízos, também é necessário termos entendimento com relação do que acontecia no santuário terrestre aqui, no qual era uma cópia do santuário celestial. E dentro dessa ilustração que havia, Jesus está cumprindo cada fase do ritual do santuário. Por isso é bom a gente ter entendimento a respeito do que acontecia no santuário terrestre aqui, porque é a mesma coisa que está acontecendo hoje no santuário celestial. Jesus passou desde o início, sacrifício, morte, batismo, sacrifício, morte, entrada no lugar santo, onde era morto um cordeirinho na parte da manhã, na parte da tarde, e finalmente na época da expiação, que é o que nós estamos vivendo agora, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Foi isso que aquelas pessoas que pregaram naquele tempo não tinham entendido, que era essa passagem do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso não diminui nada em Jesus de exercer como sacerdote e como sumo sacerdote. Jesus teve outros nomes que ele recebeu. Ele recebeu o nome de Filho do Homem, né? Ele recebeu o nome de Emanuel. Ele recebeu tantos outros nomes, mas isso não diminui Jesus de maneira nenhuma entre essas fases que ele passou, de sacerdote e sumo sacerdote. Uma das doutrinas históricas dos adventistas do sétimo dia é o ensino concernente ao juízo que antecede a volta de Cristo. O juízo investigativo. Durante esse tempo de julgamento, começando em 1844, Deus revela a todos os interessados que são realmente os salvos de todas as eras. Seu objetivo é assegurar um veredito universal em favor dos santos antes da ressurreição deles, tendo em vista a vindicação deles e também a vindicação de Deus. Voltando um pouquinho mais, quem são os adventistas? Aonde que surgiu? Foi justamente com a decepção que eles tiveram quando Jesus não veio. Mas houve um grupo, um remanescente, que voltou às Escrituras e procurou saber a verdade a respeito do que estava acontecendo, o que a Bíblia realmente estava falando. Lá em Apocalipse, está escrito que João viu e deram um livrinho para ele. Na sua boca era doce como mel, mas no seu ventre era amargo como fel. Quando eles tiveram essa notícia de que Jesus viria, eles tiveram grande alegria. Tanto é que o movimento foi mundial. Muitas pessoas deram suas vidas mesmo para anunciar esta mensagem. Pessoas se dispuseram dos seus dinheiros, dos seus recursos, né? Então, foi doce para eles. Mas no momento em que Jesus não veio, houve essa desilusão, essa amargura. E muitos ali, na realidade, foi como uma peneira. Foi peneirado ali. E o remanescente, ele procurou saber da verdade. E você faz parte desse remanescente. As 3 mensagens do Apocalipse 14 também levam
as pessoas tomarem uma decisão, as pessoas voltarem para o Evangelho eterno, para as pessoas saberem que está havendo um juízo, e que esse juízo começou em 1844. Saber que nessa confusão, nessa Babilônia, através dessas mensagens, faz cair todas essas confusões, todas essas falsas adorações, e chama o povo de Deus a uma adoração verdadeira, a uma adoração que é conforme a luz da palavra de Deus. Você não surgiu de alguém que ficou chateado com a igreja e montou uma outra igreja, ou de alguém que brigou com um irmão e foi abrir uma igreja. Não, você surgiu de uma profecia, a profecia bíblica, a profecia das 2.300 tardes e manhã. Você faz parte de um remanescente. Gostaria de falar um pouquinho a respeito de nós, adventistas. Há em torno, vamos dizer assim, a ONU reconhece no mundo em torno de 191 países. E há em torno de mais uns 51 países que não são, entre aspas, reconhecidos legalmente. Então isso dá em torno de quase 250 países no mundo. Unindo esses reconhecidos e os não reconhecidos, hoje a Igreja Adventista já está em 206 países. Quer dizer, a Bíblia fala assim, e quando este Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Estamos em 206 países, irmãos. Pregamos em 891 línguas e dialetos. Publicamos livros e revistas em 369 línguas e dialetos. 61 editoras e gráficas. Há 7.804 unidades escolares. Há 1.673.806 alunos. 18 indústrias de alimentos, levando uma alimentação saudável para o povo. Há 790 hospitais, clínicas e orfanatos. Em média, anualmente, 680 missionários de alto sustento deixam seu país para servir em alguma parte do mundo. O remanescente está trabalhando, irmãos. O remanescente não está parado. E o remanescente é você. Você também deve fazer parte desse trabalho de levar esta mensagem. Porque hoje, no mundo, há 17.592.397 pessoas adventistas. Mas, há quantas pessoas no mundo? Em torno de 7 bilhões de pessoas. Parece algo realmente sem conseguirmos alcançar. Impossibilitado de conseguir. Mas temos que lembrar que Jesus e os discípulos dele eram poucos homens também. Mas hoje a Bíblia está praticamente em todo o mundo. Hoje já não somos mais os 12 apóstolos. Hoje nós somos 17.592.397 adventistas. Parece que é pouco, irmãos, mas são muitos também. Se cada um de você levar essa mensagem adiante, nós alcançaremos o mundo com o poder de Deus, é claro. E esta mensagem é uma mensagem pura do adventista. É uma mensagem que leva as pessoas realmente a se prepararem para a volta de Cristo. É uma mensagem para o nosso tempo. É uma mensagem que realmente faz com que os que estão dentro da igreja se preparem, se santifiquem e exponham cada vez mais esta mensagem ao mundo. Levem, acreditem, ensinem esta mensagem, porque ela é a base da profecia dos 2.300 tardes e manhãs. É nela que você surgiu, é ela que você faz parte, e você faz parte dessa missão de levar o Evangelho eterno ao mundo, de levar a advertência de que o mundo está sendo julgado e passando perante Deus. E para aqueles que não fazem parte desse grupo, o chamado de Apocalipse 14
é retirai da grande Babilônia, desta confusão. O mundo hoje aí fora procura a verdade, procura saber aonde está a verdade. E a verdade está na palavra de Deus, a verdade está no chamado desses anjos. E quem são esses anjos? Somos nós, os mensageiros. Deus escolheu você para ser um mensageiro. Deus escolheu você para levar essa mensagem de juízo, para fazer parte do remanescente. Você que ainda não conhece, você está sendo convidado para fazer parte desse remanescente, sair dessa grande confusão que o mundo vive. Venha conhecer mais as verdades pela palavra de Deus apresentadas e fazer parte desse remanescente, desse povo que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus. E dentre todos aqueles que estão nessa igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta, um tempo de decisão. Minha primeira pergunta é para o remanescente. Vocês, está você disposto a buscar a santificação, incluindo a reforma de saúde, para aguardar o encontro com Jesus? Essa pergunta é para aqueles que são da igreja, para esse povo remanescente. Você está disposto? Minha segunda pergunta é para todos aqueles que ainda não se uniram ao remanescente. Você gostaria de aceitar esse chamado e fazer parte desta missão? Isso é para os internautas, para aqueles que nos assistem, que ainda não conhecem. Mas venha fazer parte desse povo e venha anunciar a última mensagem para o mundo. Uma mensagem realmente de advertência ao mundo, da volta de Jesus, da iminente volta de Jesus e de preparação. Ninguém entrará no reino de Deus de qualquer jeito. Aquele que está em sua casa e aquele que está aqui na igreja, diante dessas perguntas, eu gostaria de fazer uma oração para aqueles que realmente estão dispostos a tomar uma decisão positiva nesse sentido. Levante-se, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum estudante com faculdade, muito pelo contrário, Senhor Deus. Eu sou um leigo na Tua palavra, Pai. Mas com a Tua sabedoria, Senhor Deus, e pelo Teu infinito poder, Pai, e pela operação do Espírito Santo, Senhor Deus, eu peço que o Senhor mova os corações, ó Pai, para esta última mensagem, para que as pessoas entendam a época que nós estamos vivendo, Senhor Deus, e não se cumpra em nós aquela mornidão, Senhor Deus. Muito pelo contrário. Possa se cumprir. Se cumpra naqueles que não entrarão no Teu reino. Mas não se cumpra naqueles que entrarão no Teu reino. Muito pelo contrário, que essas pessoas, ó Pai, trabalhem, se preocupem na santificação, se preocupem naquilo que vão comer, naquilo que vão beber, Senhor Deus, para se prepararem para a Tua volta, Senhor Deus, para estarem com uma mente mais clara, para entender a Tua palavra, Senhor Deus, e assim explicar às outras pessoas. Nós colocamos nas Suas mãos as vidas de cada uma dessas pessoas que tomaram essa decisão, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não havia me apresentado para as pessoas que me conhecem, vocês já me conhecem, mas as pessoas que estão aí na internet, meu nome é Jefferson Kodaka Santos. Eu sou casado há 22 anos, tenho 2 filhos. O mais velho chama Yuki, com 19 anos, e o mais novo, com 15 anos, Lucas. Esta é a minha família. E gostaria de deixar um sinal que traçará a linha divisória entre os verdadeiros adoradores e a falso sistema de adoração. Está em Ezequiel, capítulo 20, os versículos 12 e os versículos 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e o versículo 20. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal
entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado traçará a linha divisória entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Tome a decisão pelo aquilo que Deus pediu. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu tenho amado meu Pai, por isso eu guardo os seus mandamentos. Vamos nos levantar e vamos orar para iniciar. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor Deus, por essa maravilhosa chuva que o Senhor nos concede, ó Pai. Graças te damos, Senhor Deus, por este santo sábado, ó Pai. Que esta mensagem, Senhor Deus, a mensagem adventista do sétimo dia, Senhor Deus, possa alcançar milhares de pessoas, Senhor Deus, através do sistema de comunicação, Pai, e através da vida de cada um de nós, Senhor Deus, que cada um possa fazer a sua parte. Nós vemos através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor dava poder aos homens, aos seus exércitos, Senhor Deus, onde na qual uma pessoa vencia multidões de pessoas. Agora nós queremos que esse poder, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo, também nos dê poder para levar estas pessoas a milhares de pessoas, ó Pai. E que o Senhor possa em breve retornar, para que possamos juntos gozar daquele maravilhoso lar celestial. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.